Deli vai para casa feliz hoje, hein, Deli? Muito bem, gente. Antes de iniciarmos aqui, então, nossa mensagem nessa manhã, eu convido você a, assim como você está mesmo, fechar os seus olhos para a gente falar com Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque mais um sábado temos a oportunidade de estar aqui na tua casa, reunidos. Obrigado porque temos a liberdade de prestar esse culto a Ti nesse momento, Pai. Obrigado porque temos liberdade de abrir a Tua Palavra, de estudarmos, conhecermos a Tua vontade para nós. A gente pede, Pai, nesse momento que o Senhor se faça presente conosco aqui, que o Senhor esteja conosco e nos ajude nesse momento, nessa manhã, a entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós pedimos, desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Agora nas férias eu estava assistindo, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é assistir documentários. Não sei se você gosta de documentários também, mas gosto de assistir documentários, sempre tem alguma coisa para aprender. E eu estava assistindo um documentário na Netflix chamado Minimalismo. Não sei se você já assistiu alguma vez. Tem na verdade 2 documentários, já tinha assistido o primeiro, assisti o segundo agora. E nesse documentário, 2 pessoas ali que são referência nesse assunto, elas começam a dar ali o relato da vida delas, de como elas, em determinado momento, virou essa chavinha na cabeça delas, elas começaram a perceber que elas estavam vivendo em função delas, né? Vivendo em função de acumular coisas, vivendo em função de tentar preencher um vazio existencial, alguma coisa ali que incomodava, comprando coisas, né? E uma dessas pessoas, inclusive, conta um pouquinho do lar dela ali, que era um lar bem disfuncional, e eles viviam ali das doações ali, da ajuda do governo, ajuda social. Ele conta que chegava da escola todos os dias e encontrava a mãe deitada no sofá, bêbada ali, tinha problema com o alcoolismo por conta dos problemas, então ela fugia para o alcoolismo. E ele começa a contar ali como que o padrão que existia na vida da mãe dele começou agora a ser replicado na vida dele. Então, à medida que ele ia crescendo, que ele ia subindo na carreira dele, ele chegou a ser diretor de uma empresa, de uma grande empresa, as dívidas iam aumentando também, o estilo de vida dele ia ficando cada vez mais caro, né? Aquela busca, ele conta ali que tinha o armário, lá o guarda-roupa, o closet dele ali, lotado com roupas de marca, ternos feitos sob medida, tinha coleção de relógio, perfume, tinha sempre os últimos dispositivos eletrônicos, smartphones, tablets, enfim, né? E naquela busca desenfreada ali por tentar encontrar uma razão, né? Férias, enfim, as viagens que ele fazia, os carros que ele tinha. E dentro desse contexto, vão trazendo ali alguns relatos de algumas pessoas da área de marketing e vão contando ali um pouquinho sobre como que a indústria do marketing ela tem crescido, né? Como tem sido investido, né? Bilhões e bilhões de dólares, se eu não me engano, está em 420 bilhões de dólares, acho que é esse o número, por ano, investido em ações de marketing, campanhas de marketing, para poder gerar no consumidor, nas pessoas, em mim, em você, essa necessidade que muitas vezes a gente não tem, né? O grande segredo daquilo ali é gerar em mim, em você, uma necessidade de algo que a gente não tem. Então, para a gente ser alguma coisa, para a gente pertencer a um grupo, a gente precisa ter aquilo ali. A gente precisa ter aquele telefone, a gente precisa ter aquele carro, a gente precisa ir àquele restaurante, a gente precisa fazer determinada viagem, né? E eu acho até interessante a analogia que ele faz, que até certo tempo atrás, o nosso ciclo ali de comparação ele era muito menor. Por quê? Porque o nosso ciclo de comparação eram as pessoas que moravam ao nosso redor. A gente tinha contato ali com os vizinhos, amigos ali próximos, enfim. Então dali até que vem, né, aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque a gente comparava com quem estava do nosso lado. Mas uma vez que a gente tem esse aparelhinho aqui hoje, você começa a comparar, por exemplo, a sua casa com
algum digital influencer, alguém que você segue ali, que tem um orçamento ali grande e a pessoa tem uma casa gigantesca e você começa, tem inclusive uma pessoa ali, esses dias eu vi na rede social, ele comprou nem sei se pode chamar aquilo de caminhonete, parecia um caminhão, mas ele fez de caminhonete um negócio gigante assim, sabe? E com certeza custou ali algumas centenas de milhares de reais aquele carro. Então você começa a olhar para tudo isso aqui e você começa a falar assim, não, mas eu preciso disso aqui para ser feliz. Eu preciso disso aqui para poder me sentir bem, né? Eu preciso de determinado telefone. Hoje você compra um telefone, menos de um ano depois o teu telefone está defasado, você quer um telefone novo. Não, mas saiu tal recurso novo, agora eu quero esse aqui. E as pessoas começam a ser medidas, o valor delas começa a ser medido agora por intermédio daquilo que você tem. O valor que você tem, na verdade, está agregado aos bens que você tem. E a gente começa agora nessa busca desenfreada, e a gente começa a ver, inclusive, alguns resultados disso, né? Eu estava, inclusive, nesse documentário, eles falam que, diariamente, o norte-americano gasta de 4 a 5 horas do seu dia dentro do carro, indo e voltando do trabalho. Então, você pensa comigo, de 24 horas, vamos colocar 4 horas. 4 horas do dia dele, ele passa dentro do carro se locomovendo, indo e voltando do trabalho. Eu experimentei isso um tempo, quando morava em São Paulo, era essa loucura, né? Você gasta uma boa parcela do seu dia dentro do carro só para você ir e voltar para o trabalho, fora o tempo que você gasta no trabalho, né? Se for uma jornada normal ali 8 horas, mas muitas vezes você vai fazer uma hora extra, 10 horas, 12 horas, eu já cheguei a fazer 15, 16 horas, e aí você volta para casa, literalmente toma um banho, descansa ali um pouquinho, que der, e você já volta de novo para o trabalho, e já começa aquela rotina de novo. Por quê? A gente está sempre querendo buscar trazer coisa para a gente, né? E eu fiquei pensando em quando a gente olha, por exemplo, para esse chamado de participarmos, né, nesse momento, né, com a Missão Caleb. Qual o propósito da Missão Caleb? O propósito da Missão Caleb, ele surgiu no coração de 2 jovens na Bahia. Isso foi em 2006. Eles pensaram da seguinte forma: se eu tenho que ser fiel a Deus em tudo, e se eu sou fiel a Deus com os meus dízimos e ofertas, por exemplo, e agora ao final do culto a gente vai ter oportunidade, né, de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas na saída. Enquanto você estiver saindo, você já pode passar aqui e deixar aqui na cestinha ali, na salva ali, o seu dízimo, a sua oferta. Se eu sou chamado a ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, eu também sou chamado a ser fiel a Deus com os meus talentos, e eu também sou chamado a ser fiel a Deus com o meu tempo. Então, na cabeça desses 2 jovens, o que eles pensaram? Se Deus me dá no ano 365 dias, o que eles pensaram? Eu vou dar para Deus todo ano 37 dias. Então, a primeira missão Caleb, ela surgiu com esse objetivo das pessoas darem para Deus, desses jovens darem para Deus o dízimo do tempo que Deus dá para eles. Então, durante 37 dias, eles se preocuparam, ou eles se voltaram para poder cumprir na vida deles o chamado que Deus fazia para eles, abençoar outras pessoas. Hoje a nossa missão Caleb está um pouco reduzida, né? A gente está trabalhando aqui em 15 dias, então chega um pouquinho menos da metade dos 37 dias iniciais, mas não deixa de ser especial esse momento que a gente agora separa na nossa agenda para dedicar a Deus, para abençoar outras pessoas, né? E quando a gente para pensar nisso, isso vai na contramão de tudo isso que a sociedade muitas vezes vem empurrando a gente, que é a gente pensar cada vez mais em nós, nas nossas necessidades, na nossa necessidade de sentir parte, de sentir incluído ali. Por isso que a gente fica nessa luta, nessa busca desenfreada por coisas, né, para poder trazer valor para a gente. A gente se perde muitas vezes no nosso valor que está intrínseco. Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso valor está em ser quem nós somos, filhos de Deus.
O nosso valor não está em o que nós temos. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade ao redor, as pessoas que são valorizadas são as pessoas que têm um recurso financeiro, que têm uma posição privilegiada, as pessoas que têm. E aqui a gente, eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Só para contextualizar aqui, Gênesis capítulo 12, ele vem vindo como resposta a Gênesis capítulo 11. Para você entender o que está acontecendo em Gênesis capítulo 12, você precisa ler, ou você precisa primeiro compreender o que acontece em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a gente tem ali como a gente pode colocar assim, a revolta ali da Torre de Babel, a rebelião da Torre de Babel, né? Quando as pessoas se levantam e falam assim, não, a gente não vai fazer da maneira como Deus quer, a gente quer fazer da nossa maneira, a gente não vai cumprir o propósito que Deus está levando a gente quer cumprir o nosso próprio propósito. E aí Deus, buscando continuar esse relacionamento com o homem que havia sido interrompido lá atrás no Éden. Por quê? Porque a Bíblia relata que Deus ele vinha na viração do dia, se relacionava com Adão e Eva, e a partir do momento que entra o pecado do mundo, o pecado agora se coloca entre Deus e o homem, né? E Deus continua nessa busca e o homem cada vez rejeitando mais a Deus. E Deus fala assim, então eu vou escolher alguém para ser o intermediário aqui na situação, na relação, né? E aí a gente chega aqui no verso 1. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nesse texto a gente encontra então Deus, ele buscando um ponto de contato entre ele e o homem agora. Deus fala assim, já que vocês estão me rejeitando, então eu vou escolher alguém, eu vou escolher um de vocês, eu vou eleger um de vocês, e essa pessoa vai ser o meu representante agora perante vocês, vai ser o meu representante junto a vocês ali. E o que eu acho interessante nesse chamado de Deus para Abraão, é que Abraão, ele não estava numa situação ruim. Abraão, ele era alguém da realeza, ele tinha muitos e muitos recursos ali à sua disposição, tinha todo o conforto possível. E Deus chega para ele e fala assim, Abraão, você vai ter que sair de onde você está, Abraão. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, Abraão. Porque para eu poder cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida, Abraão, você não pode continuar onde você está. Para eu conseguir cumprir por intermédio de você o meu plano de abençoar as outras pessoas, de mostrar para os outros essa lógica invertida. Que lógica é essa? Primariamente, eu e você, a gente pensa na gente. Pega uma criancinha, um bebezinho ali, e pega dele o brinquedo que ele gosta, pega dele a chupeta que ele gosta, ou fala para ele dividir com o outro. Ele vai querer dividir naturalmente ou não? Não vai. Porque eu e você naturalmente somos egoístas, a gente pensa no eu. E Deus fala assim agora, Abraão, você vai sair de onde você está, e você vai para um lugar. Que lugar é esse? Não interessa. Eu estou mandando você ir e você vai. E aqui, o que eu acho interessante é que essa ordem que Deus dá, ela não é assim, olha Abraão, será que porventura, quem sabe, né, você acha interessante, talvez sair de onde você está, porque olha, talvez não seja o melhor, eu tenho algumas coisas para fazer, será que você topa, Abraão, vir comigo, eu vou levar você para um lugar e tal? Não foi assim. Isso aqui foi uma ordem de Deus, Abraão,
levanta e sai de onde você está e você vai. Vai para onde? Eu vou te mostrar. Só vai. Só vai. O que será que eu e você a gente faria se a gente estivesse no lugar de Abraão hoje? O que será que a gente faria se Deus chegasse para mim, para você hoje e falasse assim: seguinte, Cláudio, levanta de onde você está e vai. Larga tuas coisas aí e vai. Vai para onde? Vai. A ordem é essa. Vai. E a fé de Abraão foi tão grande que num contexto onde ter um filho era o que uma pessoa poderia ter de mais precioso, porque o filho não era só você ter um filho, o filho era você perpetuar a tua família, você perpetuar o teu nome. O teu nome continuaria vivo por intermédio do teu filho. E Deus chega para Abraão e fala para ele sair, só que a esposa de Abraão era quem? Sara. E qual era a condição de Sara? Estéril, ela não podia ter filhos. Então quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, levanta e sai, pega a tua família e sai, Deus está falando para Abraão assim: Abraão, tudo isso que vocês valorizam, para mim é nada. Só vai. Vai, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Imagina Abraão ouvindo isso. Ele casado com uma mulher que não podia dar filhos para ele. Ele ia sair agora para um lugar que ele não sabia onde seria, não sabia o que teria lá. Seria acompanhado pela sua esposa, que não podia dar filhos para ele. Logo, o nome dele seria extinto pela falta de descendência. E Deus fala: vai. E às vezes a gente olha para a história completa de Abraão e a gente pode pensar assim: não, mas ali é fácil, Deus foi abençoando Abraão, né? A riqueza dele foi multiplicando, os bens dele. E quantas igrejas hoje têm pregado isso, né? Não, levanta e vai, porque Deus vai te abençoar, Deus vai honrar você, Deus vai dar a riqueza para você. Meu querido, minha querida, meu chamado e o seu chamado não é para buscar riquezas aqui nesse mundo. O chamado de Deus para Abraão, a eleição de Deus para Abraão, quando Deus elege Abraão, não é para Abraão ser rico ou ser bem sucedido financeiramente. O eleito, ele não funciona como uma represa. Uma represa você coloca ali para poder segurar a água, para a água não passar. A eleição divina não é para funcionar como uma represa. A eleição divina é para funcionar como um canal. E Deus coloca aqui: olha, eu estou elegendo você e eu vou abençoar você. E para que Deus vai abençoar Abraão? Para que Deus abençoa Abraão? Para que os outros sejam abençoados. Aqui a gente começa a entender o princípio de por que muitas vezes Deus nos abençoa, ou por que muitas vezes Deus deixa de nos abençoar. Algumas pessoas procuram e falam: pastor, mas está dando tudo errado na minha vida, não estou conseguindo, estou cheio de dívida, estou isso, estou aquilo. Duas coisas, meu querido: talvez você não esteja colocando Deus como prioridade, porque a palavra de Deus diz que o justo nunca vai mendigar o pão. Aqui ele não fala que o justo vai ter o último iPhone, e nem o último MacBook, e nem o último modelo da BMW. Como eu vi esses dias um influencer aí cristão, na palavra que a gente usa hoje, no jargão que a gente usa hoje, né? Ostentando, mostrando um relógio lá, a BMW nova dele, aqui, ó, Deus me honrou e está aqui. Não. Deus ele não fica dando as coisas para a gente ficar ostentando para os outros. Deus ele dá as coisas para a gente abençoar os outros, para a gente ser canal. E às vezes Deus ele não dá para a gente, por quê? Porque aquilo ali seria uma perdição para a gente. Porque como pai, ele conhece cada um dos seus filhos. E ele sabe que determinada coisa, se ele der para aquele filho, aquilo ali vai ser uma bênção para ele e para os outros que estão ao redor dele, vai ser uma maldição. Para muitos vai subir para a cabeça, vai começar a se achar demais, vai começar a se achar autossuficiente,
Eu não preciso de Deus. Porque normalmente a gente se aproxima de Deus quando? Quando a coisa está feia, né? Quando a coisa aperta ali, quando começa a ficar difícil, as contas começam a acumular, a saúde começa a faltar, alguma dificuldade muito séria, aí a gente se aproxima de Deus. Daqui a pouco a coisa dá uma aliviada, a gente dá uma relaxada. No começo da pandemia, muita gente procurando, querendo saber, querendo estudar, estudando profecia, está acabando o mundo e não sei o quê, e começou ali, de repente a gente começou a acostumar com as máscaras, começou a acostumar com o álcool gel, começou a acostumar com toda essa situação. E hoje, por exemplo, a gente poderia ter mais gente aqui acompanhando na nossa live, poderíamos ter mais gente aqui, poderíamos ter mais gente buscando a palavra, mas a gente se acomoda com a situação. Só que o chamado de Deus é: filho, eu estou sedento de me relacionar com os outros. Filho, eu estou sedento por abençoar os outros. E eu só posso fazer isso se você se colocar à disposição. Eu estou escolhendo usar você. Isso que eu acho mais lindo nesse processo todo, porque Deus, autossuficiente, escolhe usar a mim e a você. Deus não precisaria usar a nós. Ele por si só conseguiria resolver o problema. Manda os anjos ali, rapidinho resolve, prega para todo mundo, resolve tudo, Jesus volta e pronto. Mas não é isso. Ele escolhe usar a mim e a você. Só que muitas vezes eu e você, a gente se encontra nessa posição aqui de Abraão recebendo o chamado de Deus. E a gente fala assim: ah não, Deus, poxa, está tão gostoso aqui. Agora que eu consegui minha casa, agora que minha empresa está deslanchando, agora que eu consegui o carro que eu queria, agora que eu estou conseguindo planejar aqui, fazer as férias que eu queria, coloquei meus filhos na escola que eu gostaria. Ah não, Deus, espera mais um pouquinho, deixa eu curtir primeiro aqui, antes de você me mandar para algum lugar que eu nem sei onde é que é. Às vezes a gente olha uma história dessa aqui e a gente fala: não, mas isso aqui aconteceu só lá atrás, foi só com Abraão lá, hoje não é bem assim, né? Hoje Deus está sedento ali. Você vai ver várias igrejas trazendo para você ali uma mensagem, uma teologia de prosperidade, né? Dê para Deus aqui e Deus vai dar em dobro para você. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. A palavra de Deus está dizendo assim: saia da sua zona de conforto e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Porque quando você fizer isso, por intermédio de você, eu vou abençoar outros também. No ano passado, eu conheci uma pessoa e eu acho interessante assim, né? Como, quando eu olho para essa história, eu vejo como a história está se repetindo, como a história está sendo recontada aqui agora com características do nosso contexto. De uma pessoa que tinha ali a sua vida estabilizada, conseguia prover para sua família, tinha um bom trabalho, um excelente salário. Essa pessoa era reconhecida na região, gozava ali de prestígio, exercia uma função de liderança. E de repente, em determinado momento, Deus falou para ele assim: filho, sai da sua zona de conforto. Sai de onde você está. Sai, porque eu tenho muita coisa para fazer por intermédio de você ainda. Só quem passou por uma situação dessa sabe o que é isso. Só quem vivenciou uma situação dessa, casado, chefe de família, com filhos, ouve um chamado de Deus dessa forma e aceita o chamado, só alguém que passa por isso sabe o que isso significa. E essa pessoa, ela se fechou em seu quarto, orou,
buscou, clamou a Deus, fala: Senhor, se é realmente isso, me mostra e me conduz, porque eu estou disposto a seguir o propósito dentro da minha vida. Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor quer para mim. E essa pessoa deu o passo de fé. Essa pessoa deu um passo de fé. E eu queria chamar ela aqui agora, para poder contar para a gente rapidamente como que foi quando ela deu esse passo de fé. Eu queria chamar o Cleiton aqui. Não estava combinado, mas eu só falei que eu ia contar a história, mas eu acho que o personagem aqui, né, que passou pela história, ele pode falar para a gente melhor. Para quem não conhece, pode vir aqui na frente. Para quem não conhece o Cleiton, seja bem-vindo, Cleiton. O Cleiton, passa um pouquinho aqui atrás. Para quem não conhece, o Cleiton, ele era pastor da igreja da Assembleia. Começou a assistir a TV Novo Tempo, começou a fazer os estudos pela TV Novo Tempo. Em algum momento entramos ali em contato com ele por intermédio do irmão Clóvis. Na lista de interessados do Novo Tempo estava lá o nome do Cleiton. O Cleiton estava interessado em querer aprender mais e ao mesmo tempo ele estava buscando, né, como a gente conversou essa semana, como você me contou ali, continuava buscando de Deus assim: Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O Cleiton tinha uma vida estabilizada, a igreja pagava tudo para ele, casa, um bom salário. Como que era, Cleiton? Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Primeiramente, é um privilégio estar junto com os irmãos, conhecer mais uma família que vai morar junto no céu. E a partir do momento em que você passa a ter um encontro real com Deus, é como o pastor disse de fato, que são momentos difíceis aos olhos do ser humano. Mas somente Deus, Ele sabe o que irá acontecer lá na frente, e realmente a gente não sabe. É uma fase em que é como se Deus te colocasse é como se a gente olhasse agora o povo de Israel em frente àquele mar, e naquele momento você olha para trás e você vê que você não tem saída. A única saída que existe naquele momento é a tua escolha. É um momento em que Deus coloca você como se fosse de face a face. E de repente Deus coloca: olha, a partir de agora, o que você quer? Eu já te mostrei, eu já falei contigo, você já está ciente de tudo, mas ainda você está teimando, você está ainda remando contra a maré. E já fazia, nos momentos em que eu estava na Igreja Assembleia de Deus, já estava completando quase 3 anos, que existiam algumas verdades que eu queria saber, porque a função que a gente exercia era como pastor, professor de teologia, as reuniões teológicas, pastorais, de obreiros, enfim, eram todas programadas por mim. Deus concedeu um privilégio. Hoje nós assumimos uma responsabilidade com 230 igrejas, todas na parte em área de documentação. Então, na parte eclesiástica da igreja, principalmente em Campo Largo, Curitiba, nenhuma das igrejas passavam assembleianas sem as minhas assinaturas e sem as palestras. Porém, chega o momento da decisão, porque existe teologias que você aprende hoje, que ela vai te levar até um determinado período, momento, e chega uma fase em que é como se fosse um quebra-cabeça, ela não se encaixa, falta peça, e você como professor ali tentando ensinar, colocar, mas os alunos pressionando a você, dizendo: pastor, o que vai acontecer daí para frente? E é triste para um professor você chegar para ensinar um aluno e de repente você tem que expor para ele, falar: meu irmão, eu não sei te explicar, porque não sei porque daqui por diante, como a gente dizia, Deus não me permite ir adiante, porque entre nós, professores teólogos da Assembleia de Deus, o que nós sabíamos realmente? É que nós não tínhamos permissão para seguir dali para frente, porque a partir do momento em que você segue dali para frente, você vai descobrir uma outra verdade que ela não existia até aquele momento para você, mas que dentro das Escrituras Sagradas, ela fecha o quebra-cabeça.
mas porém não era permitido para nós seguir adiante. E eu fui junto com os outros professores, alguns teimaram, desistiram na metade do caminho, e quando eu estava quase completando os 3 anos, aquilo que eu queria aprender, você paga professores particulares para tentar te ensinar e não consegue. Aí chega um momento que, de graça, do nada, sem nenhum dinheiro sequer, no momento dessas epidemias que estão acontecendo, as aulas teológicas somente online, somente pelo WhatsApp, e chega um momento em que eu olho para minha esposa Fernanda, aí a Fernanda fala, e agora? E ela já me conhece, porque eu não consigo ficar em casa, não tem jeito, nem que estar na correria. Aí, obrigatoriamente, eu tive que ficar em casa. E nesse dia que eu fiquei em casa, sem nenhum aluno para conversar, todo mundo, já tarde da noite, as minhas filhas gêmeas, Laura e Vitória, já foram se deitar, a Fernanda dormindo, e eu fiquei no sofá sentado. E de repente eu lembro que eu falei, vou ligar a TV. E comecei a mexer. Aí de repente passou no Novo Tempo o pastor Arilton, o que faz ali as programações do santuário, e é exatamente sobre esse assunto que eu estava buscando, mas que os irmãos não permitiam eu ir adiante. E naquele momento eu parei para prestar atenção, e naqueles momentos ele começou a ensinar sobre a diferença que existia, o santuário celestial e o santuário terrestre, mas que o terrestre era uma tipologia, estava tipificando a Cristo, mas que existia o santuário, então que havia, ou seja, o que nós aprendemos hoje na igreja adventista, aquele conflito entre a guerra entre o bem e o mal, e aonde tudo começou, e aí começou a fechar o quebra-cabeça. E por incrível que pareça, naquela noite que eu aprendi, quando foi no outro dia, aquele aluno que estava me questionando, me colocando na parede, falei assim, meu irmão, hoje eu tenho a resposta é essa daí. E naquele momento eu fui, e foi daí que Deus começou a trabalhar, o Espírito Santo começou a mover a partir desse momento. Só que mal sabia eu que estava para acontecer daí para frente. Eu não sabia que a partir desses 5, 10 minutos de um aprendizado novo, eu iria ter grandes complicações ali, grandes escolhas difíceis para mim. E naquele momento eu lembro que, quando foi 3 dias logo após, o pastor Amarildo, ele entrou em contato, ele estava fazendo a listagem naquela época, e ele entrou em contato comigo, e ele mesmo acabou ligando. Aí eu falei assim, irmão, olha, eu vi ali que você assistiu ali, você pegou pela Novo Tempo, e você colocou ali nas inscrições ali que você tomou por decisões de receber os materiais, porque naquela mesma noite, o pastor Arilton, que estava fazendo programação, ele postou ali e falou, irmão, você que tem o desejo de receber o Bíblia Fácil para aprender um pouco mais, se aprofundar nas verdades bíblicas, acesse, pega pela internet, não tem custo nenhum. E eu falei, poxa, de graça, os ensinamentos que eu fazia, o mais em conta era R$120 por mês, que a gente cobrava de aluno, agora o material todo desse de graça, eu vou aproveitar. E foi onde eu pedi, quando eu pedi o material, o pastor Amarildo fez o convite, falei, irmão, você não tem o desejo de aprender um pouco mais, não só com os materiais, mas eu quero conversar com você pessoalmente. Então até aí eu tinha conversado com ele, passado a minha história, que era pastor, cuidava de igrejas e tal, federação. Aí eu falei, pastor, eu quero, e aceitei o desafio. E nesse momento eu fui na Novo Tempo, a gente foi lá, fez a entrevista, passou a entrevista, e daquele momento lá o pastor Amarildo, já ligeiro, esperto, já me chamou para conversar. Eu falei, irmão, posso conversar com você um pouco? Eu falei, claro, não só pode como deve, porque eu tenho dúvidas para tirar ainda. Aí naquele momento ele falou, eu posso tirar todas as dúvidas, mas com uma condição, que você faça o ensinamento do Bíblia Fácil comigo. Aí não vai chegar nem para a semana que vem, eu já te dou agora o material, você quer? Eu quero. E naquele momento, o Espírito Santo foi levando, e a única coisa que eu queria saber era a verdade. Era só isso, a minha preocupação era porque, mesmo você estando em outro ministério, não conhecendo, você na tua sinceridade, entre você e Deus, nas tuas orações, falou, Senhor, e eu sempre fiz essa oração, falei, Deus, não permita que eu venha ensinar algo de mim, mas que eu venha ensinar aquilo que o Espírito Santo quer, porque eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Essas sempre foram as minhas orações. E o que começou a acontecer quando você começou a estudar, quando você começou
trazer isso que você estava descobrindo nos cultos que você ia, nas palavras que você ministrava? O que começou a acontecer ali? Parece que seu sogro também é pastor, tem uns pastores lá em Curitiba. O que começou a acontecer com você quando você começou a descobrir isso e começou a ministrar isso para os outros? Então, a partir do momento em que eu passei a ter as primeiras aulas teológicas com o pastor Amarildo, com o nosso irmão Clóvis, aí os irmãos começaram a tirar todas as minhas dúvidas. E foi de fato a partir desse momento em que eu comecei a passar as verdades, porque, como eu falei para os irmãos, o meu maior prazer é ensinar, é falar a verdade. E a partir desse momento eu comecei a passar, pastor. Comecei a passar para todos os irmãos ali sobre a verdade, sobre o santuário terrestre, que era uma tipificação, que era uma simbologia que estava simbolizando a Cristo. Comecei a ensinar nas aulas teológicas para os irmãos, ou seja, deixei o material assembleiano e passei a levar o material adventista, claro, meio escondidinho, não levava o material em si, mas levava as programações, os esboços que fazia em casa, para não dar o problema. Mas eu comecei a passar, e eu lembro que teve alguns alunos que começaram a se interessar, falaram, pastor, eu quero mais sobre esse assunto. E eu comecei a passar, comecei a ensinar, e em 13 dias de ensinamento com os meus alunos, não é que eles começaram a ministrar na igreja, aí começou a complicar um pouquinho. Aí então ele começou a ensinar aquilo que ele estava aprendendo, ele deixou de ser uma represa, ele deixou de segurar só para ele o conhecimento. E aqui eu vou reforçar de novo com vocês, muitas vezes a gente confunde o nosso chamado, o abençoar, o que tem de maior, a maior bênção que eu e você podemos compartilhar com outros, meus queridos. Não é só um pão para quem está precisando, ou ajudar ali numa conta de água, mas a maior coisa que eu e você, a gente pode levar para alguém, é a verdade do Evangelho, é a esperança da volta de Jesus, é essa certeza que a gente tem que muito em breve Jesus vai colocar um ponto final em toda essa maldade, em todo o pecado, e vai levar cada um dos seus filhos para morar com Ele por toda a eternidade. Então, se eu entendo isso, é impossível o meu coração não se inflamar por isso, e é impossível eu não querer levar isso adiante, que foi o que aconteceu com Cleiton. Ele começou a aprender sobre isso e falou, não, isso não pode ficar só para mim. E quantas vezes quantas vezes eu fiz isso, de ficar sentado assistindo o culto, e tem um autor norte-americano que ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Ele fala que o grande problema do cristianismo hoje é porque os cristãos estão se tornando obesos espirituais. O que significa isso? Eu e você, a gente senta semana após semana nos bancos aqui ou assistindo pela internet. A gente vai só consumindo, e aí? O que acontece se você só comer e ficar sentado ali o tempo inteiro? Você vai engordar, vai ficar obeso. E é o que está acontecendo com o mundo cristão hoje. A gente está funcionando como represa, a gente está recebendo e a gente não está levando para outros, a gente não está abençoando outros. E quando ele começou a fazer isso, os outros que estavam recebendo também não funcionavam como represa. Também começaram a funcionar como canal, começaram a levar para outros. E quando isso começou a acontecer, começaram a perseguir o Cleiton. Começaram a proibir o Cleiton de pregar, de conversar com um, com o outro. Achei muito engraçado e a história, ele contou para mim outro dia, como que foi lá a sua sogra quando conversou com você ali sobre o sábado. O que aconteceu no culto seguinte? Então, a partir desse momento em que a minha sogra, com o meu sogro, eles começaram a questionar. Por um lado ficaram alegres, opa, o Cleiton vai sair da Assembleia de Deus depois de 8 anos, aí vai ser benção agora, vai vir para a família. E quando eles descobriram que ele estava passando para o ministério adventista, aí começou a complicar um pouquinho mais, já estava complicada porque a gente já não era permitida pregar nas igrejas da Assembleia de Deus, as minhas aulas teológicas foram cortadas, porém, os alunos às vezes escondidos iam na minha casa, ou seja, já na casa da minha mãe, onde a gente está atuando, morando de fato agora, e nesse momento ali a minha sogra foi na minha casa, e ela, conversando com a Fernanda falou, mãe, na verdade eu estou começando agora, pergunta para o Cleiton lá que ele já vai te explicar bem, ele que está por dentro. Aí a minha sogra falou assim, Cleiton, me fala uma coisa, o que te levou a você tomar essa decisão? E me fala, eu estou curiosa para saber, eu lembro até hoje, ela disse, estou curiosa para saber, mas fala longe do Sandro, tá? Porque o Sandro é meio turrão, então fala escondidinho para mim que
eu sei que vai ser bênção. Eu falei, então tá bom, senta aí, vamos conversar. E ela disse, eu falei, qual que é a tua dúvida, minha irmã? Daí ela falou assim, minha dúvida é sobre o sábado. Por que os adventistas guardam o sábado? Aí eu comecei a falar com ela, tudo e tal. Aí o que começou a acontecer? Quando eu disse para ela, ainda, eu lembro até hoje, eu não lembro se foi numa quarta ou numa quinta-feira, no sermão que ela foi fazer de sábado na igreja, ela pregou sobre o sábado. A esposa do pastor presidente da igreja. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu em casa depois, né? A esposa, o sogro do Cleiton, ele tem um ministério independente, pentecostal, na igreja, e eles atuam lá. O sonho do sogro é que o Cleiton deixasse a igreja de Assembleia e fosse ajudar eles ali. Só que, quando ele começou a conhecer aquilo que eu e você conhecemos, a sogra veio perguntar, e no primeiro culto ela vai lá e prega sobre o sábado. Aí você imagina o burburinho que aconteceu na igreja, e o sogro dele, que é bem bravo, já chegou e já falou, a partir de hoje, quem for atrás de estudar com o Cleiton, quem for aprender com o Cleiton, está cortado da igreja. Vai pegar banco, como vocês chamam lá, né? E em Curitiba, lá na federação da igreja da Assembleia, o chefe lá chegou e falou assim, olha, eu sei que alguns pastores aqui estão procurando o Cleiton para poder estudar com ele, conversar com ele, tirar dúvidas com ele, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se algum de vocês ficar sabendo procurar o Cleiton, vocês vão ser cortados também, porque foi isso que aconteceu com ele. A partir do momento que ele tomou a decisão, ele perdeu a casa dele, ele perdeu o salário dele, ele perdeu o carro dele, ele perdeu tudo. E hoje, o Cleiton está morando, a princípio de favor, numa casa da mãe dele, que inclusive temos que resolver isso, e eu já quero aproveitar aqui e fazer o apelo. O Cleiton ele já tem um terreno, já tem um espaço ali, já conseguiu alguma coisa de material, a gente já conseguiu madeira, eles têm toda a madeira já para a casa dele. E o que a gente precisa agora, nesse momento, a ideia era, inclusive agora na Missão Caleb, a gente auxiliar o Cleiton a construir a casa para ele, uma casa provisória de madeira. O Cleiton, ele ultimamente, já no passado trabalhou como pedreiro, antes de começar como pastor, e agora tem trabalhado como pedreiro novamente, para poder se sustentar. Mas durante o período ali de final de novembro, começo de dezembro, vocês vão lembrar da campanha que a gente fez para a casa, que a gente construiu lá do Samuel, foi aquela casa que pegou fogo. O Cleiton, durante 3 semanas, ele abriu mão de todo o trabalho dele, para o sustento dele, e ele ficou todos os dias ali com a gente, porque só tinha gente que entende, né, João? João está aqui de representante também, o Júnior, só gente que entende de construção. O Cleiton ficou ali com a gente as 3 semanas, trabalhando junto com a gente, com toda a paciência do mundo, ensinando a gente, debaixo de chuva, debaixo de sol, para poder ajudar a gente a construir a casa lá do Samuel. E aí eu conversei com ele e falei, Cleiton, agora o meu compromisso com você está ajudando a gente mais do que você poderia, porque ele abriu mão dele. Eu falei para ele, agora a gente vai ajudar você. A gente só está dependendo do tempo de dar uma firmada, precisa passar a máquina lá no terreno, onde a gente vai construir a casa para ele. E a pessoa falou que precisa de 5 dias de sol para poder conseguir planar tudo direitinho lá. Mas a gente vai precisar ainda arrecadar aproximadamente aí R$1.000 para ajudar ali na compra da telha, R$1.500, telha e ferro. São 2 coisas que a gente está precisando comprar com urgência. A madeira, o tijolo, a pedra, o cimento, tudo isso a gente já conseguiu. Agora a gente precisa conseguir R$1.500 para poder comprar a telha e comprar o ferro, para poder construir a casa para ele. Ó, já temos uma oferta aqui. Olha aí. Já temos uma oferta. Louvado seja Deus. Maravilha. Olha aí, Cleiton. É o que eu sempre falo para você. E você tem me ensinado isso também. Deus é fiel. O Cleiton, ele aceitou ouvir esse chamado de Deus aqui. Mais gente levantando a mão. Gente, vocês não têm noção que coisa linda que está isso aqui. Você que está acompanhando a gente pela internet aqui. E se você quiser ajudar também, procura, manda uma mensagem para a gente aqui. Conversa com a gente em particular depois. Mas o que eu quero destacar aqui é de alguém que está vivendo como um Abraão moderno. Alguém que escolheu abençoar outras pessoas, independente de quais seriam as circunstâncias, de quais seriam as consequências daquilo. Abraão, ele não pensou no conforto, na segurança, no luxo que ele deixaria para trás. Ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente se levantou e foi. E ele foi com um objetivo:
cumprir o propósito de Deus, abençoar outras pessoas. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Eu e você fazemos parte dessa descendência que Deus falou que daria para Abraão. E esse chamado que Deus fez lá atrás, Ele faz para mim e para você hoje também. Ele faz para cada um de nós. Filho, levanta, sai da sua zona de conforto e vai. Sai de onde você está e vai. E é esse id que nós estamos, como Caleb, tentando vivenciar. E estamos aqui hoje para convidar você a vivenciar também. Que não seja só essa experiência. Isso aqui é tremendamente importante, porque é o que traz a unidade para a igreja, para o povo de Deus. É o momento onde a gente se conecta junto aqui e adora a Deus junto. Mas a nossa vida, meus queridos, não pode ser resumida só isso. Não pode ser só isso daqui. Que ao sair por aquela porta, hoje, eu e você, a gente saia com esse sentimento de envio, com esse senso de responsabilidade que Deus está chamando a mim e a você, para sairmos das nossas zonas de conforto e irmos. O nosso campo missionário começa daquele portão para lá quando a gente sair hoje daqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus continue te abençoando, Cleiton. Porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te elegeu. E se Ele falou para você, levanta e vai, tenha certeza que Ele já está à frente, guiando e conduzindo todas as coisas. Deus seja louvado pela tua vida. Eu queria terminar esse momento com uma oração. E eu queria convidar você a participar junto de pé comigo nessa oração, nesse momento. E enquanto a gente vai orar aqui, eu gostaria que você reafirmasse no seu coração, se for esse o teu desejo, esse compromisso com Deus de sair daqui hoje com essa responsabilidade, com esse propósito de abençoar outras pessoas. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, que maravilha, Pai, nessa manhã abrimos a Tua Palavra e descobrimos essa linda história, Pai. Obrigado porque, por mais que essa história tenha acontecido há muitos anos atrás, a gente pode hoje abrir e agora aqui conversando com o Cleiton, Pai, podemos ver essa história se repetindo. Esse Teu Filho que se levanta de forma fiel para cumprir o propósito que tem na vida dele, Pai. A gente pede, Pai, de maneira muito especial, uma bênção pela vida do Cleiton e da Fernanda, das crianças. Que o Senhor continue, Pai, a cada dia trazendo para ele essa convicção de que esse chamado veio de Ti, Pai. Que ele continue sendo bênção, assim como ele tem sido até aqui, Pai. E nesse momento, Senhor, eu imploro, eu peço, eu clamo pelo Espírito Santo, que seja derramado sobre cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. Esse chamado não é só para o Cleiton, esse chamado não foi só para Abraão, mas esse chamado é para mim e é para cada um de nós aqui, Pai. Por favor, Senhor, toca no nosso coração, nos quebrante, Pai. Mostre para a gente qual é a nossa zona de conforto e nos ajude a sair dela, para sermos bênção na vida de outras pessoas, Pai. Para levarmos aquilo que as pessoas mais estão precisando nesse momento, que é essa certeza, essa mensagem linda e maravilhosa que nós temos, de que muito em breve você vai estar voltando a essa terra e vai estar colocando um basta em todo o mal, todo o sofrimento, toda a dor. Por favor, Pai, que o nosso coração possa se inflamar, possa pegar fogo por essa mensagem. Que a gente não funcione como uma barreira, uma barragem, mas que cada um de nós sejamos canais de bênção, Pai, para levarmos o Teu amor, a Tua graça e o Teu Evangelho para outras pessoas. Pedimos a Tua bênção nesse sábado, no restante dele, não porque a gente merece, mas em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acho que teremos uma música no final, agora final. Enquanto a música estiver tocando, você tem a oportunidade então de participar com os seus dízimos e ofertas.
escolho viver para o teu reino, para o teu reino. E tudo que sou, o meu tempo e dons, a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o Mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra seguir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé
paz.